tava pensando, o que será que eu tava fazendo no verão passado? Bom, depende. Se foi no início do verão, tava contando os dias para chegar às férias. Agora, se foi já para parte da metade, eu tava lamentando que as férias estavam acabando. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Hoje nós vamos recordar um clássico, será? Talvez. Um filme slasher, um filme de serial killer lá dos anos 90, que por sinal, tô ficando velho, esse eu assisti no cinema. Mas você gosta desse gênero? Talvez a grande dúvida que vem agora mas o que tem a ver um filme que tem um título deste tamanho, enigmático, com a temática de capitais do Brasil? Se você não conhece o filme e não está entendendo a conexão até agora, então vem conferir comigo. Eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado. I Still Know What You Did Last Summer. Filme de 1998, dirigido por Danny Cannon, protagonizado por Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. O filme é uma continuação de Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Filme que contava a história de um grupo de amigos adolescentes que uma noite de festança, de bebedeira, acabaram atropelando um homem na estrada. Em meio a tantas irregularidades, ficaram com medo de serem incriminados com a chegada da polícia e discutem o que fazer, descartando essa possibilidade. Eles acreditam que o homem atropelado estava morto e decidem jogar o seu corpo no mar, mas instantes antes deles finalizarem o ato, o homem desperta, mostrando que não estava morto, mas é jogado na água mesmo assim, morrendo afogado. O pacto entre eles é que ninguém falará nada sobre o episódio e seguirão suas vidas normalmente. E um ano depois, o filme mostra que Julie, a protagonista também deste filme, recebeu um bilhete sem nenhuma identificação, escrito "Eu sei o que vocês fizeram no verão passado", a frase gigante que configura o curioso título da primeira parte deste filme. E a partir daí, o filme focava em uma trama de suspense, onde os demais amigos de Julie começam a receber a mesma ameaça em um jogo de dúvidas que se inicia sobre quem poderia ser. Afinal, quem contou, quem quebrou o pacto de falar sobre o episódio para outra pessoa? Até que assassinatos começam a acontecer. Explicada para você a trama da primeira parte, chegamos no enredo deste filme. Um ano depois do episódio do primeiro filme, Julie ainda guarda todos os traumas do ocorrido e agora divide quarto da faculdade com uma nova amiga chamada Carla. Carla recebe a ligação de um programa de rádio local, dizendo que ela pode ganhar um prêmio, uma viagem com mais 3 acompanhantes para as Bahamas, a partir de uma pergunta desafiadora que será feita agora para responder de imediato. Carla está junto com Julie, colocando ela próxima ao telefone para ouvir a pergunta que está valendo o prêmio, que é: qual é a capital do Brasil? Elas respondem Rio de Janeiro e o apresentador lhes dá os parabéns, anunciando o prêmio. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. Calma, já explico. Carla levará seu namorado Tyrell e Julie de princípio chamaria o seu namorado Ray, presente também no primeiro filme. Mas o mesmo é atacado quando ia até ela com a intenção de pedir em casamento. Atacado por um homem com as mesmas roupas que o serial killer do primeiro filme usava. Uma roupa que parece de um pescador, com uma galocha, chapéuzão, capa e um gancho na mão. Então a quarta pessoa escolhida é Will, um amigo de Tyrell, e eles seguem para a incrível viagem nas Bahamas, na América Central. Mas este isolamento, na verdade, tem um fundo vingativo, pois uma pessoa misteriosa começará a atacá-los e ameaçar com a mesma mensagem
no caso do título do filme, com aquela frase gigante, em pleno resort caribenho. E o filme se desenrolará com o suspense para se descobrir quem é a pessoa que está perseguindo o grupo. Para você não precisar mais ficar coçando a cabeça pensando como que um filme pode ser tão burro, tão incompetente de errar a capital do Brasil explicitamente, saiba que este é um detalhe propositadamente errado no enredo. Pois a ideia era que o assassino queria de qualquer forma levar Julie para as Bahamas, independente da resposta que fosse dada. Então, se elas falassem Montevidéu, a voz diria que estava correto. E isso é uma revelação feita mais à frente do filme. Mas aí, esses detalhes, eu indico que você assista, inclusive para entender e palpitar quem é o serial killer da vez. Mas você sabia que o Rio de Janeiro já foi sim capital do Brasil? Na verdade, o Brasil está atualmente na sua terceira capital. E por isso vamos entender o contexto dessa transição da capital do país ao longo de sua história. A capital é o local onde está instalada a sede do governo, os prédios onde ficam os poderes do país. Então, mais do que aquela bolinha grande que fica em destaque no mapa, a capital é onde todo o comando, o gerenciamento de políticas públicas está localizado. A primeira capital do Brasil foi Salvador, fundada em 1549 no primeiro governo geral do Brasil, em exercício por Tomé de Souza. A cidade foi escolhida para ser a sede do governo português na colônia brasileira, pois estava na atual região do Nordeste, onde encontrava-se o coração econômico do Brasil, com a extração de pau-brasil na porção litorânea e a produção de cana-de-açúcar, que se tornava cada vez maior e tornando ali então um grande produto de exportação das próximas décadas do Brasil. Salvador tinha uma posição costeira estratégica, de forma que estava com fácil acesso tanto para Portugal quanto para a África, de onde se traziam forçadamente pessoas para trabalhar em regime de escravidão, fazendo com que Salvador se tornasse um importante ponto de comércio de mão de obra escravizada. Inclusive, deixo aqui a indicação para que você confira depois vídeos do canal sobre os filmes Caramuru, a invenção do Brasil, sobre a formação territorial do país, e O Pagador de Promessas, sobre a cidade de Salvador. Mas a queda na produção de açúcar, com a concorrência das colônias holandesas na América Central, fez com que os portugueses iniciassem a busca por ouro no território, como uma alternativa à cana-de-açúcar. E após anos de bandeiras, nome das missões expedicionárias de interiorização do Brasil, o centro do atual estado de Minas Gerais torna-se o novo polo de destaque econômico da colônia. Só que ir de Minas Gerais até Salvador carregado de ouro era uma missão difícil, pensando nas limitações tecnológicas da época para transporte. Sem falar que o relevo acidentado no caminho que liga as cidades nunca pareceu fácil. Em 1763, a capital do Brasil passa para o Rio de Janeiro, para que o comando português estivesse estrategicamente mais próximo do grande centro de produção de riqueza da colônia, no caso, a área mineradora, gerando um boom de desenvolvimento na cidade carioca. Este é um evento fundamental para entender a gradual expansão de problemas socioeconômicos e desigualdades na região Nordeste. Pois, como se tratava de uma colônia nos moldes de exploração, o investimento na região Nordeste foi ficando cada vez menor por parte de Portugal. O Rio de Janeiro torna-se a cidade mais populosa do país, crescendo com a industrialização, até que nos anos 1950, o presidente Juscelino Kubitschek formaliza o plano de construção de uma nova capital para o Brasil, Brasília. Brasília é construída na região centro-oeste do estado de Goiás sob uma arquitetura moderna, elaborada pelo arquiteto Oscar Niemeyer junto com o urbanista Lúcio Costa, inaugurando a nova e atual capital do Brasil em 1960. O deslocamento para o novo ponto foi justificado como uma estratégia de interiorizar o desenvolvimento do Brasil, construindo a capital neste local para servir de imã de investimentos pelo território em sua porção mais oeste, mais interiorana. Porém, há motivos estratégicos implícitos também. Primeiro, porque os geopolíticos sempre afirmaram que a capital não deve ficar no litoral, pois em processos de eventual guerra, você pode ficar muito vulnerável e sucumbir em batalha rapidamente. Pense nas capitais de vários países,
principalmente naqueles que se envolveram historicamente em guerras. E pense como as capitais elas são majoritariamente interioranas, com poucas delas sendo nas áreas costeiras. E também tem o fator da fuga dos centros mais concentrados, pois como o Rio de Janeiro na época era a cidade mais populosa do país, com mais de 3 milhões de habitantes, era muito comum que tivéssemos pressões, manifestos contra a classe política. E Brasília, construída no meio do estado de Goiás, numa região praticamente esvaziada, criou-se ali uma cidade então onde estaria um sossego, em um local mais desconcentrado de pessoas. E deixo aqui já o alerta, em 2026 teremos vídeos sobre Brasília aqui no canal. Por que só em 26? É porque eu vou dar um rolezinho por lá, entendeu? Bora! E aí, você conhecia este filme? Você sabia desse detalhe? Se você assistiu quando você estava vendo, você também ficou com a impressão de que, nossa, que gente burra, meu. Deixa seu comentário aqui embaixo, gostou? Dá um joinha, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!